E se tudo o que você acredita sobre o tempo estiver errado? E se existir uma data gravada no inconsciente coletivo da humanidade, uma marca invisível que pulsa como um coração escondido nas profundezas da alma do mundo? Você já parou para se perguntar por que certas datas parecem carregar um peso que não conseguimos explicar? Uma densidade que atravessa culturas, religiões e continentes? Há algo que você precisa ouvir. Algo que talvez sua mente racional resista, mas que sua alma já reconhece como verdade. E essa verdade tem um nome, tem uma data, tem um mensageiro. 15 de dezembro, Padre Pio. Um aviso. Mas antes de continuarmos, preciso que você entenda algo fundamental. Este não é um vídeo sobre medo. Este é um vídeo sobre despertar. Sobre olhar para as sombras que você tem evitado e finalmente ter coragem de perguntar: o que está sendo revelado a mim? Padre Pio de Pietrelcina não foi apenas um homem. Ele foi uma fenda, uma rachadura no véu que separa o mundo visível do invisível. Por mais de 50 anos, ele carregou em seu corpo os estigmas de Cristo, feridas que sangravam, que exalavam perfume de flores, que desafiavam toda explicação médica e científica. Milhões de pessoas peregrinaram até ele, não apenas para testemunhar o inexplicável, mas porque sentiam, nas profundezas de seu ser, que aquele homem simples da Itália meridional tinha acesso a algo que a maioria de nós perdeu: a conexão direta com o luminoso, com aquilo que Jung chamava de o totalmente outro. E quando um homem assim fala, quando um homem que viveu entre dois mundos deixa um aviso, será que podemos simplesmente ignorar? A psicologia profunda nos ensina que existem mensagens que não vêm da mente consciente. Existem verdades que emergem das camadas mais antigas da psique, do inconsciente coletivo, desse oceano infinito de símbolos, arquétipos e memórias ancestrais que todos compartilhamos. Jung dedicou sua vida a mapear esse território desconhecido, a entender como os sonhos, as visões e as revelações dos místicos eram, na verdade, erupções do self, do centro organizador da totalidade psíquica. E Padre Pio, com suas visões, suas bilocações, sua capacidade de ler almas, era exatamente isso, um canal através do qual o inconsciente coletivo da humanidade podia se expressar. O aviso que ele deixou não é apenas uma profecia religiosa, é um símbolo. E símbolos, como bem sabemos, nunca falam apenas sobre o futuro. Eles falam sobre nós, sobre agora, sobre aquilo que precisamos urgentemente compreender. Mas o que exatamente Padre Pio disse? O que é esse aviso que ecoa através das décadas, que ressurge sempre que a humanidade parece estar à beira de um precipício? Há registros, testemunhos, cartas, há fragmentos espalhados como peças de um quebra-cabeça que, quando reunidas, formam uma imagem perturbadora e, ao mesmo tempo, libertadora. Padre Pio falou sobre um tempo de grande tribulação, um período em que as trevas pareceriam engolir a luz, em que a confusão tomaria conta das mentes e dos corações. Ele falou sobre sinais no céu e na terra, sobre a necessidade urgente de voltar para dentro, de buscar o silêncio interior, de reconectar-se com o sagrado antes que fosse tarde demais. E ele mencionou uma data, 15 de dezembro, não como o fim de tudo, mas como um portal, um limiar, um momento de escolha coletiva. Agora, pare, por um momento. Respire, sinta o que está acontecendo dentro de você enquanto ouve essas palavras. Há uma parte sua que quer descreditar, que quer racionalizar, que quer voltar para o conforto da negação. Essa é sua persona, a máscara que você usa para se proteger do desconhecido. Mas há outra parte, mais profunda, mais antiga, que reconhece algo nessas palavras. Essa é sua alma. E ela está pedindo para você continuar ouvindo, porque o aviso de Padre Pio não é sobre eventos externos,
É sobre uma transformação interna que está sendo exigida de cada um de nós. O mundo externo é apenas um espelho, e o que vemos refletido nele são as sombras que nos recusamos a integrar. Jung nos ensinou que a sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, tudo aquilo que consideramos inaceitável, vergonhoso, assustador. Mas a sombra não desaparece quando a ignoramos. Ela cresce, ela se fortalece e, eventualmente, ela irrompe, seja em nossa vida pessoal através de crises, doenças, relacionamentos destruídos, seja na vida coletiva através de guerras, pandemias, colapsos sociais. O aviso de Padre Pio é, em sua essência, um chamado para olharmos para nossa sombra coletiva antes que ela nos devore. É um convite para fazermos individualmente aquilo que a humanidade como um todo tem se recusado a fazer: enfrentar a escuridão interior. Você já percebeu como estamos vivendo em tempos de extrema polarização? Como as pessoas parecem incapazes de dialogar, de encontrar pontos em comum, de reconhecer a humanidade no outro. Isso não é acidental. Isso é a sombra coletiva em ação. Quando projetamos nos outros tudo aquilo que não queremos ver em nós mesmos, criamos inimigos, criamos monstros, criamos justificativas para o ódio. E o ódio, como o Padre Pio bem sabia, é o combustível que alimenta as forças das trevas. Não trevas no sentido literal, supersticioso, mas trevas no sentido junguiano. A ausência de consciência, o sono da alma, a recusa de despertar. O que significa, então, o 15 de dezembro? Por que essa data especificamente? Há várias interpretações, várias tradições que convergem para esse período do ano. Estamos no auge do inverno no hemisfério norte, o momento de maior escuridão, quando os dias são mais curtos e as noites mais longas. Simbolicamente, este é o período em que a luz parece estar morrendo, em que a esperança vacila, em que o frio do desespero ameaça congelar a alma. Mas é também o período que antecede o solstício, o momento em que a luz renasce, em que o sol começa sua jornada de retorno. O 15 de dezembro está posicionado exatamente nesse limiar entre a morte e o renascimento, entre o fim e o recomeço. É o momento de máxima tensão, quando tudo pode ir para qualquer direção. Padre Pio compreendia isso intuitivamente, como compreendem todos os verdadeiros místicos. Ele sabia que existem momentos no tempo que são mais carregados que outros, portais através dos quais energias mais intensas podem fluir. Não se trata de superstição, trata-se de compreender que o tempo não é linear e homogêneo como nossa mente racional gostaria de acreditar. O tempo é cíclico, é qualitativo, é vivo, e certos momentos carregam uma potência especial, uma capacidade de catalisar transformações que em outros momentos levariam anos ou décadas para acontecer. Mas aqui está o ponto crucial que você precisa entender. O aviso de Padre Pio não é uma sentença. É uma oportunidade, não é uma profecia de destruição inevitável. É um chamado ao despertar. A diferença entre catástrofe e transformação está em nossas mãos. Está em como escolhemos responder. Está em se decidimos continuar dormindo ou se finalmente abrimos os olhos. Jung passou seus últimos anos cada vez mais preocupado com o destino da humanidade. Ele via com clareza assustadora os perigos da inconsciência coletiva, a facilidade com que massas inteiras podiam ser manipuladas, a capacidade humana de autodestruição. Mas ele também via a possibilidade de salvação, não através de alguma intervenção externa, divina ou alienígena, mas através do trabalho interior, da individuação, do processo pelo qual cada pessoa se torna quem verdadeiramente é. E aqui está a ironia profunda. A salvação do mundo depende de indivíduos que ousam salvar a si mesmos. Não de forma egoísta, mas de forma responsável. Porque quando você integra sua sombra, você para de projetá-la nos outros.
Quando você encontra paz interior, você para de buscar guerra exterior. Quando você cura suas feridas, você para de ferir os outros. Padre Pio curou milhares de pessoas ao longo de sua vida. Não apenas curas físicas, embora essas também fossem numerosas e documentadas, mas principalmente curas da alma. Pessoas chegavam até ele destruídas, desesperadas, à beira do suicídio ou da loucura, e saíam transformadas. O que acontecia naqueles encontros? Que poder era esse que emanava daquele homem frágil, marcado pelo sofrimento? Era o poder da presença. Era o poder de alguém que havia mergulhado tão fundo em sua própria escuridão que encontrou a luz do outro lado. Era o poder de alguém que não tinha mais medo da sombra, porque havia se tornado amigo dela. Este é o segredo que poucos compreendem. Não se trata de eliminar a escuridão. Trata-se de atravessá-la. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser inteiro. A pessoa inteira, no sentido junguiano, não é aquela que só tem qualidades. É aquela que conhece seus defeitos, que abraça suas contradições, que fez as pazes com seus demônios internos. E é essa inteireza que nos dá a capacidade de enfrentar qualquer coisa que o mundo externo nos apresente. Porque quando você não tem mais medo de si mesmo, o que mais poderia assustá-lo? O aviso de Padre Pio para 15 de dezembro pode ser lido em múltiplos níveis. No nível mais superficial, é uma advertência sobre eventos externos, sobre possíveis catástrofes naturais, conflitos, colapsos. E esse nível não deve ser ignorado. Vivemos em tempos genuinamente perigosos. As mudanças climáticas são reais. As tensões geopolíticas são reais. A fragilidade de nossos sistemas é real. Seria tolo fingir que tudo está bem quando claramente não está. Mas ficar apenas nesse nível seria perder o essencial. Seria confundir o dedo que aponta com a lua para a qual ele aponta. No nível mais profundo, o aviso é sobre uma transformação de consciência que está sendo exigida de nós. É sobre o fim de um modo de ser e o nascimento de outro. É sobre a morte do ego inflado que acredita poder controlar tudo e o nascimento de uma consciência mais humilde, mais conectada, mais sábia. Essa morte não é física, é psicológica, é espiritual. Mas nem por isso é menos real ou menos dolorosa. Morrer para quem você pensava ser é uma das experiências mais difíceis que um ser humano pode atravessar. E é exatamente isso que está sendo pedido de nós. Você está pronto para essa morte? Você está pronto para deixar ir suas certezas, suas identificações, suas defesas? Você está pronto para olhar para o espelho e ver não a imagem que você construiu, mas a verdade do que você é? Essas são perguntas que não podem ser respondidas levianamente. Essas são perguntas que exigem uma honestidade brutal, uma coragem que vai além de qualquer heroísmo físico. Porque é fácil enfrentar inimigos externos, é fácil lutar contra monstros que estão lá fora. O verdadeiro desafio é enfrentar o inimigo interno. O verdadeiro heroísmo é olhar para o monstro que habita em nós. Padre Pio conhecia esses monstros intimamente. Ele travou batalhas espirituais que desafiam nossa compreensão racional. Relatos de seus confrades descrevem noites de tormento, barulhos inexplicáveis, marcas físicas que apareciam em seu corpo após essas lutas invisíveis. Para a mente moderna, isso soa como superstição, como delírio, como produto de uma imaginação medieval. Mas Jung nos ensinou a olhar além do literal. Os demônios com os quais Padre Pio lutava eram reais, não necessariamente no sentido de entidades externas, mas no sentido de forças psíquicas autônomas que habitam as profundezas do inconsciente. Essas forças existem, elas são poderosas, e elas não desaparecem só porque escolhemos não acreditar nelas. O que acontece quando ignoramos essas forças? Elas nos possuem.
Não no sentido hollywoodiano de possessão demoníaca, mas no sentido de que passamos a ser vividos por conteúdos inconscientes, em vez de vivê-los conscientemente. Quantas vezes você já disse ou fez algo e depois se perguntou de onde veio isso? Quantas vezes você foi tomado por uma raiva que parecia vir de outro lugar, por um medo desproporcional, por um desejo que você não reconhece como seu? Esses são momentos de possessão, momentos em que algo maior que seu ego assume o controle. E se você não desenvolve uma relação consciente com essas forças, elas continuarão a controlá-lo nos momentos mais críticos. O aviso de Padre Pio é, nesse sentido, um chamado para desenvolvermos essa relação consciente antes que seja tarde demais. Porque há momentos na história em que as forças inconscientes irrompem com tal intensidade que varrem civilizações inteiras. Jung viveu um desses momentos. Ele testemunhou como uma nação inteira, a Alemanha, foi possuída pelo arquétipo de Wotan, pelo deus da guerra e da fúria. Ele viu como pessoas educadas, civilizadas, se transformaram em carrascos. E ele alertou que isso poderia acontecer novamente, em qualquer lugar, a qualquer momento, se não fizéssemos o trabalho de nos conhecermos. Estamos vivendo esse momento agora? Há sinais preocupantes. A polarização extrema, a incapacidade de diálogo, a demonização do diferente, a facilidade com que teorias conspiratórias se espalham e capturam mentes. Tudo isso são sintomas de uma psique coletiva doente, de um inconsciente que está transbordando porque não encontra canais adequados de expressão. E quando o inconsciente não encontra expressão simbólica, ele se expressa literalmente, em violência, em destruição, em loucura coletiva. Mas há também sinais de esperança. Há um despertar acontecendo. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão buscando algo mais, algo além do materialismo vazio que caracterizou as últimas décadas. Há um interesse crescente por espiritualidade, por psicologia profunda, por práticas contemplativas. As pessoas estão começando a perceber que o caminho para fora é o caminho para dentro, que a cura do mundo começa com a cura de cada indivíduo, que a luz que pode dissipar as trevas coletivas é a mesma luz que brilha no coração de cada ser humano. Padre Pio dedicou sua vida a ajudar as pessoas a encontrarem essa luz interior. Ele não oferecia soluções fáceis, não vendia ilusões de felicidade instantânea. Ele confrontava as pessoas com suas próprias sombras, com seus próprios pecados, com suas próprias mentiras. E era através dessa confrontação dolorosa que a cura acontecia. Porque não há atalhos para a integridade. Não há como chegar à luz sem atravessar a escuridão. Não há ressurreição sem morte. O 15 de dezembro, nesse contexto, pode ser entendido como um convite para essa morte voluntária. Para a morte do falso eu, do eu construído sobre mentiras e ilusões. Para a morte das máscaras que usamos para esconder nossa verdadeira face. Para a morte do medo que nos mantém prisioneiros de vidas pequenas e seguras. Essa morte não precisa ser dramática. Ela pode acontecer silenciosamente no interior de seu ser, enquanto você está sentado em seu quarto, enquanto você caminha na rua, enquanto você faz suas tarefas cotidianas. Ela acontece toda vez que você escolhe a verdade em vez da mentira. Toda vez que você escolhe a coragem em vez do medo. Toda vez que você escolhe o amor em vez do ódio. Mas não se engane, essa escolha não é fácil. A mentira é confortável. O medo é familiar. O ódio dá uma sensação de poder. Escolher o caminho oposto exige uma força que não vem do ego. Exige uma força que vem de algo maior. Algo que Jung chamava de self. Que as tradições religiosas chamam de Deus, de espírito, de fonte. Essa força está disponível para todos nós, mas precisamos aprender a acessá-la. Precisamos criar espaço interior para que ela possa agir.
Precisamos silenciar o ruído incessante de nossas mentes para que possamos ouvir a voz silenciosa que fala nas profundezas. Padre Pio passava horas em oração e meditação, não porque fosse uma obrigação religiosa, mas porque era através desse silêncio que ele se conectava com a fonte de sua força. Era no silêncio que ele recebia as orientações, as visões, os insights que guiavam sua vida e seu ministério. E ele constantemente exortava as pessoas a fazerem o mesmo, a criarem momentos de silêncio em suas vidas atribuladas, a desligarem o ruído do mundo para poderem ouvir a música da alma. Quantas vezes por dia você para e simplesmente fica em silêncio? Não o silêncio entediado de quem está esperando algo, não o silêncio ansioso de quem está planejando o próximo passo, mas o silêncio contemplativo de quem está presente aqui e agora, aberto para o que quer que surja. Se você é como a maioria das pessoas, a resposta provavelmente é quase nunca. E nisso está uma grande parte do problema, porque é no silêncio que a alma fala. É no silêncio que os sonhos revelam seus segredos. É no silêncio que os avisos são recebidos. O aviso de Padre Pio para 15 de dezembro não é algo que você pode entender apenas intelectualmente. Não é uma informação que você adiciona ao seu banco de dados mental e segue em frente. É um chamado que precisa ser sentido, experimentado, vivido. E isso só acontece quando você cria espaço para isso acontecer. Quando você para de correr e permite que algo maior te alcance. Quando você para de falar e permite que algo mais sábio fale através de você. Há uma urgência nesse chamado que não pode ser ignorada. Não porque o mundo vai acabar em 15 de dezembro. Provavelmente não vai. Mas porque cada dia que passa sem despertar é um dia perdido. Cada momento em que escolhemos o sono em vez da consciência é um momento desperdiçado. E a vida é curta, muito mais curta do que imaginamos quando somos jovens. E quando chegamos ao fim, o que vai importar não são as coisas que acumulamos, não são os títulos que conquistamos, não é a imagem que construímos. O que vai importar é: vivemos de verdade. Amamos de verdade, despertamos de verdade. Jung, em seus últimos escritos, falava cada vez mais sobre a morte, não com medo, mas com uma espécie de curiosidade reverente. Ele via a morte como a grande transformação, o último rito de passagem, o portal final. E ele acreditava que a forma como vivemos determina a forma como morremos. Aqueles que passam a vida fugindo da morte, fugindo da consciência, fugindo de si mesmos, encontram a morte como um inimigo terrível. Mas aqueles que vivem conscientemente, que abraçam a vida em toda a sua plenitude, que fazem as pazes com sua sombra, podem encontrar a morte como um amigo, como uma passagem para algo maior. Padre Pio morreu em paz, cercado por seus confrades, depois de celebrar sua última missa. Suas últimas palavras foram Jesus e Maria. Ele não tinha medo porque havia passado toda a sua vida preparando-se para esse momento. Não no sentido mórbido de quem está obcecado com a morte, mas no sentido saudável de quem vive cada dia como se fosse o último, de quem não deixa para amanhã o amor que pode dar hoje, de quem não adia o perdão, a reconciliação, a verdade. E você? Como está vivendo seus dias? Está vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo, adiando sempre para amanhã o que deveria fazer hoje? Ou está vivendo com a consciência de que cada momento é precioso, cada encontro é único, cada respiração é um milagre? O aviso de Padre Pio é, em última análise, um convite para viver dessa segunda forma, para sair do piloto automático e assumir o controle consciente de sua vida, para parar de ser vivido e começar a viver de verdade. Mas como fazer isso na prática? Como transformar esse insight em ação concreta? Aqui está onde muitos se perdem. Eles têm momentos de clareza, momentos de despertar,
mas depois voltam ao sono habitual. A rotina os engole. As preocupações cotidianas tomam conta, e o vislumbre de algo maior se torna apenas uma memória distante, uma história que contam para si mesmos nos momentos de nostalgia. O segredo está na constância, não nos grandes gestos dramáticos, mas nas pequenas escolhas diárias. Não na revolução súbita, mas na evolução gradual. Jung falava sobre o opus, a grande obra da alquimia interior, como um processo que leva uma vida inteira. Não há atalhos. Não há fórmulas mágicas. Há apenas o compromisso de continuar, dia após dia, mesmo quando é difícil, mesmo quando parece que nada está mudando, mesmo quando a tentação de desistir é avassaladora. Padre Pio viveu assim, 50 anos, encarregando os estigmas, 50 anos acordando antes do amanhecer para rezar, 50 anos ouvindo confissões por horas a fio, 50 anos suportando incompreensões, perseguições, dúvidas. Ele não era um super-homem. Ele era um homem comum que fez uma escolha extraordinária. A escolha de não desistir. E é essa mesma escolha que está diante de você agora. O aviso para 15 de dezembro não é sobre o que vai acontecer nesse dia específico. É sobre o que você vai fazer com sua vida a partir de agora. É sobre se você vai continuar dormindo ou se vai finalmente despertar. É sobre se você vai continuar projetando sua sombra nos outros ou se vai ter a coragem de olhar para ela. É sobre se você vai continuar vivendo uma vida de mentiras ou se vai finalmente abraçar a verdade, por mais dolorosa que seja. Os próximos meses serão intensos. Não porque alguma entidade externa decidiu que assim será, mas porque a humanidade está num ponto de inflexão. As escolhas que fizermos agora, individual e coletivamente, determinarão o curso dos próximos anos, talvez das próximas décadas, e cada escolha importa, cada ato de consciência importa, cada momento de presença importa. Você pode pensar que é apenas uma pessoa, que sua contribuição é insignificante diante da magnitude dos problemas do mundo. Mas isso é uma ilusão do ego. Cada luz que se acende ilumina a escuridão ao redor. Cada pessoa que desperta ajuda outros a despertar. Cada ato de amor gera ondas que se espalham muito além do que podemos ver. Padre Pio, de seu pequeno convento na Itália rural, influenciou milhões de pessoas ao redor do mundo. Não porque buscava influência, mas porque sua luz era tão intensa que não podia ser escondida. Você tem essa mesma luz dentro de você. Talvez esteja enterrada sob camadas de medo, de dor, de condicionamento. Talvez você tenha esquecido que ela existe, mas ela está lá. Sempre esteve. E o aviso de Padre Pio é, em sua essência, um lembrete dessa luz. Um chamado para que você a encontre, a nutra, a deixe brilhar. O caminho não será fácil, nunca é. Haverá momentos de escuridão, momentos em que você vai querer desistir, momentos em que tudo vai parecer sem sentido. Esses são os momentos mais importantes. São os momentos de teste, de iniciação, de forja. São os momentos em que você descobre do que realmente é feito. E se você perseverar, se continuar mesmo quando tudo parece perdido, descobrirá uma força que não sabia que tinha, uma força que não é sua, mas que se manifesta através de você. Jung chamava isso de função transcendente, a capacidade de manter a atenção dos opostos até que algo novo emerja. É o que acontece quando você não foge da escuridão nem se perde nela. Quando você permanece no limiar, no ponto de maior tensão, e permite que a transformação aconteça em seu próprio tempo. Não é fácil. Todo instinto grita para você fugir para buscar alívio, para escapar do desconforto. Mas é exatamente aí, no coração do desconforto, que a alquimia acontece. Padre Pio conhecia essa alquimia intimamente. Suas feridas nunca cicatrizaram.
Por 50 anos, elas sangraram, causaram dor, limitaram seus movimentos. Ele poderia ter pedido para que fossem removidas. Há relatos de que ele até fez esse pedido em certos momentos. Mas, no fundo, ele entendia que aquelas feridas eram sua transformação em andamento. Eram o fogo do alquimista queimando as impurezas. Eram o preço do ouro. Quais são suas feridas? Não as feridas físicas, mas as feridas da alma. As rejeições que você sofreu, as traições que marcaram você. Os fracassos que ainda doem quando você pensa neles. Você tem fugido dessas feridas ou tem se permitido senti-las plenamente? Porque aqui está a verdade que poucos querem ouvir. Suas feridas são sua salvação. Não apesar da dor que causam, mas através dela. É nas rachaduras que a luz entra. É nos lugares quebrados que a transformação acontece. O 15 de dezembro se aproxima. Não como uma data de destruição, mas como um convite. Um convite para olhar para suas feridas com novos olhos. Para ver nelas não apenas dor, mas potencial. Não apenas cicatrizes do passado, mas sementes do futuro. O que nascerá dessas feridas, se você permitir? Que tipo de pessoa você se tornará se parar de fugir e começar a abraçar? A humanidade está num momento de escolha coletiva. Podemos continuar no caminho que nos trouxe até aqui, o caminho do ego inflado, da exploração irresponsável, da negação da interconexão de tudo. Ou podemos escolher um novo caminho, o caminho da consciência, da responsabilidade, do cuidado. Essa escolha não será feita em alguma assembleia de líderes mundiais. Será feita no coração de cada indivíduo. E a soma dessas escolhas individuais determinará o destino coletivo. Padre Pio sabia disso. É por isso que ele passou sua vida não tentando mudar sistemas políticos ou econômicos, mas tentando mudar corações. Porque ele entendia que a única revolução verdadeira é a revolução interior. Que a única mudança duradoura é a mudança de consciência. Que o único poder real é o poder do amor transformador. Esse amor não é o sentimentalismo fraco que muitas vezes passa por amor em nossa cultura. É um amor feroz, exigente, transformador. É o amor que confronta a mentira com a verdade. O amor que não permite que você continue dormindo quando deveria estar acordado. O amor que às vezes se manifesta como dureza porque sabe que a doçura falsa seria uma traição. Padre Pio era famoso por ser duro com seus penitentes. Ele os confrontava sem piedade, expunha suas mentiras, não permitia desculpas ou justificativas. E era exatamente por isso que as pessoas o procuravam. Porque sabiam que ele não iria bajulá-las, que ele iria dizer a verdade, por mais dolorosa que fosse. Quem está dizendo a verdade para você? Quem em sua vida tem a coragem de confrontá-lo, de apontar suas cegueiras, de não aceitar suas desculpas? Se você não tem ninguém assim, talvez seja a hora de procurar. Não porque você precisa de alguém para maltratá-lo, mas porque precisa de espelhos honestos. Porque nossa capacidade de nos enganarmos é praticamente infinita. E sem reflexões externas, podemos passar a vida inteira vivendo em ilusões que construímos para nós mesmos. O aviso de Padre Pio é um desses espelhos honestos. Não está dizendo o que você quer ouvir, está dizendo o que você precisa ouvir. Não está prometendo que tudo ficará bem se você apenas continuar fazendo o que sempre fez. Está alertando que as coisas precisam mudar e que essa mudança começa por você. Há uma imagem que surge com força quando medito sobre esse aviso. A imagem de um nascimento. Nascimentos são violentos, são dolorosos, envolvem sangue, gritos, contorções. Mas no final, emerge vida nova, e a dor é esquecida na alegria do que nasceu. A humanidade está em trabalho de parto. As contrações estão se intensificando, a dor está aumentando. Mas isso não significa que estamos morrendo. Significa que algo
está nascendo. E 15 de dezembro pode ser um momento particularmente intenso nesse trabalho de parto. Um momento em que as contrações são mais fortes. Um momento em que parece que não vamos aguentar. Mas também um momento em que, se mantivermos a fé, se continuarmos empurrando, algo novo pode finalmente emergir. O que está nascendo? Uma nova consciência. Uma nova forma de ser humano. Uma nova relação com a terra, com os outros, conosco mesmos. Não podemos saber exatamente como será, porque nunca foi visto antes, mas podemos sentir seus contornos, vislumbrar suas possibilidades, intuir sua beleza. E podemos escolher ser parteiras desse nascimento em vez de obstáculos a ele. Jung falava sobre o antropos, o ser humano completo, o ideal para o qual a evolução está apontando. Não um ideal no sentido de perfeição impossível, mas no sentido de totalidade alcançável. O ser humano que integrou sua sombra, que reconciliou seus opostos, que encontrou seu centro. Esse ser humano não é uma utopia distante, é uma possibilidade presente. É quem você pode se tornar se escolher o caminho da consciência. Padre Pio foi um exemplo vivo dessa possibilidade. Não perfeito, nunca perfeito, mas inteiro. Capaz de grande ternura e grande severidade, capaz de profunda alegria e profundo sofrimento, capaz de viver plenamente no mundo enquanto estava enraizado em algo além do mundo. Ele não alcançou isso porque era especial de alguma forma que você não é. Alcançou porque disse sim ao chamado, porque escolheu o caminho difícil quando o caminho fácil estava disponível. Porque não desistiu quando desistir seria tão fácil. E agora, esse mesmo chamado está diante de você, não nas mesmas formas externas, não com estigmas ou visões ou bilocações, mas no mesmo convite essencial: despertar, tornar-se quem você realmente é, viver a vida que você veio viver, não a vida que outros esperavam de você. Não a vida que você planejou com base em medos e condicionamentos, mas a vida que sua alma anseia viver, que estava inscrita em você antes mesmo de nascer. O 15 de dezembro é uma data que ressoa no inconsciente coletivo. Não porque algo mágico vai acontecer automaticamente nesse dia, mas porque símbolos têm poder. E quando milhares, milhões de pessoas voltam sua atenção para o mesmo ponto, algo se move nas profundezas. Algo é ativado. Algo se torna possível que não era possível antes. Imagine se, nesse dia, milhões de pessoas ao redor do mundo parassem por um momento. Não para entrar em pânico, não para esperar catástrofes, mas para entrar em silêncio, para olhar para dentro, para fazer as perguntas que tem evitado, para sentir o que tem fugido de sentir. Imagine a onda de consciência que isso criaria. Imagine o impacto no campo coletivo. Imagine as possibilidades que se abririam. Isso não é fantasia. Isso é física quântica. Isso é o que acontece quando observadores conscientes voltam sua atenção para o mesmo ponto no tempo e no espaço. A realidade responde. O campo se reorganiza. Novas possibilidades emergem, não porque alguma entidade sobrenatural intervém, mas porque é assim que a realidade funciona. Consciência cria realidade, e consciência coletiva cria realidade coletiva. Padre Pio sabia disso, mesmo sem usar essas palavras. É por isso que ele pedia constantemente por oração. Não como um ritual vazio, mas como um ato de consciência focada, como uma forma de participar ativamente na criação da realidade, como uma forma de alinhar a vontade individual com a vontade divina, o ego com o self, a gota com o oceano. O aviso que ele deixou é um convite para essa participação consciente, não para assistir passivamente enquanto o drama se desenrola, mas para ser um ator consciente, um co-criador, um agente de transformação. Você tem esse poder. Você sempre teve.
A única questão é se vai usá-lo ou vai continuar fingindo que não existe. Os dias estão se encurtando, as noites estão se alongando, estamos entrando no período mais escuro do ano, mas a escuridão não é nossa inimiga. É o útero de onde nasce a luz, é o solo de onde brota a semente, é o silêncio de onde emerge a música. Se você aprender a amar a escuridão, a não temê-la, a usá-la como ferramenta de transformação, descobrirá que ela é sua maior aliada. Padre Pio passou muito tempo na escuridão. Não apenas a escuridão externa de seus aposentos simples, mas a escuridão interna da noite da alma. Momentos em que Deus parecia ausente, em que a fé vacilava, em que tudo parecia sem sentido. Mas ele não fugiu dessa escuridão. Ele a habitou, e foi nela que encontrou as pérolas mais preciosas. O convite que está diante de você agora é o mesmo. Não fugir do que está por vir, seja o que for. Não entrar em negação ou pânico, mas enfrentar com olhos abertos, coração aberto, mente aberta, disposto a aprender, disposto a mudar, disposto a morrer para renascer. Se você chegou até aqui neste vídeo, não é por acidente. Algo em você reconheceu algo nessas palavras. Algo em você está pronto para dar o próximo passo. Não ignore essa voz. Não volte para o sono confortável. O momento é agora. A oportunidade é agora. O chamado é agora. Padre Pio costumava dizer: ore, espere e não se preocupe. 3 palavras simples que contêm toda a sabedoria necessária. Ore, não como um pedido desesperado a uma entidade distante, mas como um alinhamento consciente com a fonte de tudo. Espere, não com ansiedade, mas com confiança, sabendo que o que precisa acontecer, acontecerá no tempo certo. E não se preocupe, porque a preocupação é energia desperdiçada, é medo disfarçado, é falta de fé. Enquanto 15 de dezembro se aproxima, deixe essas palavras serem seu mantra. Ore, espere, não se preocupe e observe. Observe o que está acontecendo no mundo. Observe o que está acontecendo dentro de você. Observe as conexões, os padrões, os significados, porque tudo está conectado. Tudo significa algo. E se você aprender a ler os sinais, descobrirá que o universo está constantemente comunicando, constantemente guiando, constantemente convidando. O aviso de Padre Pio não é uma profecia de condenação, é uma profecia de possibilidade. É um dedo apontando para um portal que se abre, um portal que você pode atravessar ou ignorar. A escolha é sua, sempre foi sua e sempre será sua. O que está do outro lado desse portal? Não posso dizer com certeza, ninguém pode. Mas posso dizer o que os místicos de todas as tradições relatam quando atravessam esses limiares. Uma expansão de consciência que não pode ser descrita em palavras. Uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Uma união com algo tão vasto e tão íntimo que todas as buscas anteriores parecem brincadeiras de criança. E uma missão clara e irrecusável de ajudar outros a encontrarem o mesmo. Padre Pio encontrou isso e passou o resto de sua vida compartilhando, não pregando de um púlpito elevado, mas servindo nas trincheiras, ouvindo confissões intermináveis, curando corpos e almas, suportando incompreensões, carregando os pecados do mundo em seu próprio corpo ferido. Isso é o que acontece quando você atravessa o portal. Você se torna um servo, não porque é forçado, mas porque não há nada que você prefira fazer. Porque servir se torna sua maior alegria. Esse é o destino que está disponível para você. Não necessariamente como sacerdote, não necessariamente com estigmas, não necessariamente de forma visível ou dramática, mas como aquele que despertou e agora ajuda outros a despertar. Aquele que encontrou a luz e agora a compartilha. Aquele que atravessou a escuridão e agora pode guiar outros através dela. O 15 de dezembro é apenas uma data, mas pode ser a data em que você decide.
Não que algo vai acontecer com você, mas que você vai acontecer com algo, que vai parar de ser vítima e se tornar protagonista, que vai parar de esperar e começar a criar, que vai parar de temer e começar a amar. Padre Pio está nos chamando através do tempo. Sua voz ecoa desde aquele pequeno convento italiano até os confins do mundo digitalizado. E o que ele está dizendo é simples: acorde. O tempo é agora. A escolha é sua. E o amor é a resposta para todas as perguntas. Se essas palavras tocaram algo em você, se você sentiu um movimento interior, uma ressonância, uma memória de algo esquecido, então este vídeo cumpriu seu propósito. Não para informar, mas para transformar. Não para adicionar conhecimento, mas para despertar consciência. Não para prever o futuro, mas para criar possibilidade. Leve essas reflexões consigo, não como ideias para pensar sobre, mas como sementes para plantar em seu coração. Regue-as com silêncio, nutra-as com prática e observe o que floresce. O 15 de dezembro vem. Não sabemos exatamente o que trará, mas sabemos que podemos enfrentá-lo despertos ou adormecidos, conscientes ou inconscientes, com medo ou com amor. A escolha que você fizer determinará não apenas sua experiência desse dia, mas a direção de sua vida daqui em diante. Padre Pio nos deixou um aviso, mas ele também nos deixou algo mais precioso, um exemplo. O exemplo de alguém que viveu plenamente, amou completamente, serviu incansavelmente, que carregou suas cruzes sem reclamar, que encontrou Deus no ordinário, que transformou o sofrimento em graça, que seu exemplo nos inspire, que seu aviso nos desperte e que, quando o 15 de dezembro chegar, estejamos prontos. Não prontos para catástrofes, mas prontos para a transformação. Não prontos para o fim, mas prontos para o começo. Não prontos para morrer, mas prontos para finalmente começar a viver. A jornada continua. O portal está aberto. A escolha é sua. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, se sentiu que há algo aqui que precisa ser compartilhado, que precisa alcançar mais pessoas, então deixe seu coração guiar suas ações. Um like não é apenas um número, é um sinal de que você recebeu algo e está grato por isso. Um comentário não é apenas palavras, é uma forma de participar dessa conversa maior que está acontecendo. E compartilhar, inscrever-se, ativar o sininho, não são apenas mecânicas de algoritmo, são formas de dizer: isso importa, isso merece ser visto, isso faz diferença. Juntos, estamos criando algo, um espaço de consciência em meio ao ruído, um oásis de profundidade em meio à superficialidade, uma comunidade de buscadores em meio a um mundo de adormecidos. Se você quer fazer parte disso, seja bem-vindo. Se ainda não tem certeza, tudo bem. A porta permanece aberta. Até a próxima jornada. Até o próximo mergulho. Até o próximo despertar. Que a luz que habita em você encontre seu caminho para brilhar. Que as sombras que você carrega se tornem combustível para sua transformação. E que, quando olhar para trás daqui a anos, você reconheça este momento como o momento em que tudo mudou. O aviso foi dado, o convite foi feito, o resto depende de você.